Bem, ainda não passei pela morte física. Como disse o mestre Zen, que foi questionado sobre vida após a morte, eu não sei. E eles disseram, por que você não sabe que é o mestre? E ele disse, sim, eu sou o mestre, mas não sou um mestre morto. Mas eu fui muito fundo no que se poderia chamar de morte, para a identificação com a forma. Então, de certa forma, eu entrei nesse reino, de onde posso dizer e saber que, em última análise, o que vemos como morte é a dissolução da forma que o eterno em nós, que conheço em primeira mão, não pode ser tocado por isso. Então, o que exatamente acontece, eu diria que depende de qualquer estado de consciência em que você esteja. Esse deve ser um estado de consciência predominante nessa vida. Se nessa vida você esteve continuamente identificado com a forma, com o seu corpo, ou a forma psicológica de mim, isso significa consciência. Essa expressão de consciência ainda estava em um estado um tanto onírico, que é a identificação com a forma. E você pode facilmente extrapolar a partir disso se a tendência da consciência de se identificar com a forma ainda estava lá, o que de outras maneiras o despertar não aconteceu. Essa tendência continuará, haverá mais identificação com a forma e o processo continuará, como a consciência, que ainda não está totalmente desperta, continuará a se identificar com a forma novamente. E então, gradualmente, chegará a um lugar onde o despertar acontece. Ou, se já houve uma desidentificação da forma nessa vida, então você pode extrapolar a partir daí que o desejo compulsivo de se identificar com a forma e buscar outra forma, ou outro ciclo de identificação da forma, essa compulsão de buscar mais experiências através da identificação com a forma, então seria muito mais fraco, ou estaria completamente ausente. Nesse caso, a consciência que você é não está mais ligada a esse reino. E não buscará reexperimentar o reino da forma. Mas em ambos os casos, você realmente... Eu sei que posso lhe dizer que está tudo bem. Realmente não importa se essa pessoa agora precisa de mais experiências de identificação, caso em que isso acontecerá, ou se ele já está livre desse desejo, caso em que ele seguirá em frente e viverá em um reino que nem podemos conceber. De onde estamos aqui? Eu tenho uma sensação profunda nas formas do que é isso, mas não precisamos falar sobre isso aqui. Tudo o que sabemos é nada. Esse é o começo de um curso de milagres, que é todo o curso de milagres resumido em 2 linhas. Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisto reside a paz de Deus. Aquilo que é real nele está além da forma. Qualquer um pode saber que, quando você vê um cadáver, percebe que não é mais quem você conhecia. Este não é o ser que você conheceu. Isso é apenas uma casca. Portanto, nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe em última análise. É por isso que os sábios de todas as tradições falam desse reino da forma como ilusório,
Em última análise, depende de que nível você olha. O importante é que está tudo bem. Além da aparência, no nível da forma, que é o único nível onde existem as mortes, é uma transição de uma forma para outra forma, ou de uma forma para a ausência de forma. A morte é isso. Nada real morre. Nada real morre. O que quer dizer que, em última análise, não existe morte. Só parece haver. É uma transmutação da forma. Qualquer forma se dissolve ou busca alguma outra forma, alguma outra identificação com a forma. Como você sabe, os budistas e alguns outros estão se esforçando para o fim da reencarnação. Eles estão se esforçando para se fundir com o absoluto, com a natureza. E você pode encontrar em si mesmo, talvez as pessoas às vezes perguntam se você gostaria de reencarnar novamente, ou já teve o suficiente. E se você olhar para dentro de si mesmo, poderá descobrir também que isso depende do quanto você tem medo da morte. Porque há um desejo inconsciente nos humanos, e isso faz parte da personalidade, do ego, o desejo de experiência sensorial, o desejo de afirmar sua identidade de forma e experimentar mais do reino sensorial. Então, para algumas pessoas seria terrível não poder não reencarnar novamente, porque há um desejo por mais daquela experiência sensorial, física, e pela experiência de todos os tipos de coisas associadas à individualidade pessoal. E então, há isso. Ainda há a entidade não desperta ou a entidade semi-desperta, que ainda é atraída para a reencarnação. Então, para o que significa tomar forma novamente. E quando a vontade não existir mais, e você puder confiar, tentando em você mesmo e se perguntando, eu quero reencarnar aqui de novo? Bem, eu certamente não tenho nenhum desejo por mais experiências sensoriais. Se eu reencarnar novamente, será uma espécie de serviço à humanidade ou uma oferenda. Mas quer dizer, quem iria querer ir? O que você quer passar de novo pela sua infância? Ou alguma outra infância? Meu Deus, eu não quero. Então ouço algumas pessoas dizerem que definitivamente já estão fartos disso. E não quero me reencarnar novamente. E então você diz, talvez aquele ser humano seja muito avançado. Mas então pode ser que no dia seguinte, que o ser humano está falando com o gerente do banco no telefone, e fica muito chateado com alguma coisa. Agora eu pensei que ele ou ela havia dito que não queria reencarnar novamente. Mas eles estão reencarnando novamente em completa identificação, com uma reação emocional, mental que surge. Toda vez que você se identifica com um pensamento e emoção completamente, você reencarna, você toma forma nisso. Portanto, o fim do ciclo de reencarnação no budismo deve ocorrer em sua vida. Em vez de ter a ideia de que em algum momento você chegará ao fim do ciclo do samsara e não saberá. A questão é, você ainda está continuamente reencarnando na forma.
o que significa que está perdendo completamente a consciência de si mesmo como consciência. A identidade da essência não é perdida, mas totalmente encoberta. Então você realmente não sabe se vai ou não reencarnar. Você tem que se observar no dia a dia para saber se está ou não pronto para ir além do ciclo contínuo de reencarnação. A questão é, com que frequência no decorrer de um dia você reencarna? A primeira coisa a descobrir, experimentalmente, é que, como eu disse antes, sou um pouco estranho. É que você é essencialmente invisível. Não só o que posso ver de você, que é o corpo, mas às vezes posso ver certas coisas em seu campo emocional e mental. Bem, eu posso ouvir as palavras que você fala ou suas expressões faciais. Estou falando com todo mundo, não estou generalizando aqui. Mas posso ver expressões faciais que meio que me dão uma dica do que você está sentindo ou pensando. Mas qualquer um que estivesse procurando por você, no reino da fisicalidade, não encontraria. E se isso for demais, vamos por um momento, vamos falar sobre... Bom, isso talvez faça sentido para quem tem um cachorro ou gato em casa. Quando seu cachorro ou gato morre, o que pode ser uma coisa muito triste para as pessoas, e passamos aos humanos mais tarde, o que pode ser um pouco mais fácil. Acho que vai ser mais fácil começar com um cachorro ou gato. Você pode perceber naquele momento em que de repente o cachorro está morto ou o gato está morto, mas tudo ainda está lá. O pelo, o corpo, podem até ser uns caroços deixados no corpo e aí está. Mas aquilo que você essencialmente amou e se relacionou, no cachorro ou no gato, não está mais lá. Então você ainda percebe que aquilo é o mesmo, mas algo essencialmente se foi. O que se foi é invisível. O que você ama no cachorro é, em última análise, embora seja o cachorro, você pode amar a aparência do cachorro e o que ele faz, mas quando você se relaciona com o cachorro, você essencialmente ama, embora ninguém possa ter expressado isso conscientemente, você ama a consciência do cachorro. É o que você ama no cachorro, ou no gato. E quando você olha nos olhos do cachorro, o que está olhando para você é que há uma consciência do cachorro olhando para você. E quando isso acaba, o cachorro se foi. E é o mesmo com o humano. O que você ama em um humano é a consciência do outro ser humano. Agora, você mesmo, tudo isso é invisível, porque a consciência é o maior mistério do universo, que a ciência ainda não tem ideia do que fazer com ela. Não consegue explicar a consciência, e na maioria dos casos evita falar sobre a consciência. O maior mistério é o fato de que o universo é consciente, e que você é consciente. Um cirurgião procurando por você, cortando o seu crânio e analisando o seu cérebro, não encontrará nem mesmo um traço seu. Nem mesmo encontrará nenhuma de suas incontáveis centenas de milhares ou milhões de memórias que você tem em algum lugar. De que forma uma memória sobrevive em você?
É a memória do seu primeiro professor na escola. Acabei de mencionar a palavra e, de repente, me veio a imagem do primeiro professor que você teve na escola, veio até você. A memória de sua avó que faleceu, a lembrança da cama em que você dormiu, quando tinha 8 ou 10 anos. E eu só preciso mencioná-lo. Estava em algum lugar, mas onde isso morava em você? Isso estava em uma molécula no átomo? Aquele átomo era sua cama ou o que é isso? Ninguém sabe, ninguém pode encontrar nem mesmo as memórias que você faz da pessoa que você é.